Bom dia. Bom dia, meu povo. Falar com vocês sobre água magnetizada. Deixa aqui eu baixar meu aparelho. Tá meio barulhento. Ligado à televisão. Então, meus amigos, a vocês que sempre escutam minha voz, em qualquer região do Brasil, ou fora do Brasil talvez, a água magnetizada, cientificamente comprovado, é um líquido sem memória. Aqui vou falar para vocês aquilo que eu peguei um documentário falando sobre isso, da Márcia Barbosa. Márcia recebe inúmeros questionamentos sobre as propriedades da água. Ultimamente, a pergunta mais frequente é sobre água, os potenciais usos medicinais de água magnetizada. As perguntas sobre água não surpreendem a pesquisadora. Afinal, uma molécula com mais de 70 comportamentos exóticos parece algo mágico e desperta a curiosidade das pessoas. A água lei abundante e bem esquisita. As bizarrices da água, apesar de estranha, não são mágicas. Suas origens são compreendidas. Quero dizer a você, meu grande amigo que está ouvindo a minha voz, que eu estou falando de uma informação que eu tenho na internet, mas eu tenho meu site, minha loja virtual falando mais sobre isso. Aproveitando, tem a ETA, Estação de Tratamento de Água Poço. Mas o que de interessante ocorre com a água sobre a ação de um campo magnético? Se aproximarmos um magnético deste que é usado para pendurar propaganda na geladeira de um copo de água, não observaremos nenhum movimento na água. O magnético e a água parecem não interagem. A água, no entanto, é repelida pelo magnético. Não conseguimos observar realmente, pois esta repulsão é muito fraca quando comparada com a agitação térmica das moléculas. Para observar uma força repulsiva entre a água e o magneto, é necessário usar um ímã muito forte e colocar a água em um artefato leve, como mostram alguns vídeos na internet. Além dessa pequena repulsão entre as moléculas de água e o magneto, campos magnéticos muito fortes podem afetar a estrutura do líquido de forma coletiva. A molécula de água é composta por um oxigênio ligado a dois hidrogênios por ligações covalentes que dão à sua estrutura um formato de V, como ilustrado na figura. Antes de continuar aqui a minha falácia, digo para vocês, meus queridos amigos do Brasil, há 15 anos que eu conheci essa ciência, essa técnica de magnetizar água, eu vivia à base de medicamentos. Tinha muitos problemas estomacais, tive muitos problemas de dor de cabeça, dor na coluna, dor no joelho. Enfim, há 15 anos atrás eu estava parecendo
um velho de 95 anos. Agora, apesar de mais careca, mais enrugado, meus músculos, minha parte interna parece que estou com 55, 50 anos. Subo escada, subo ladeira, corro caminho e faço serviço pesado como se fosse um jovem. Durmo muito melhor, acordo melhor, penso melhor e estresso muito menos. Eu vivia traumatizado porque as dores incomodavam e me estressavam. Eu vivia preocupado com o futuro porque eu pensava assim comigo: será que tudo, o pouco que eu ganhei, tem que gastar em medicamentos? Na época, meus queridos amigos, para vocês que não sabem, aquele tempo que as coisas tinham muito valor, o dinheiro tinha mais valor do que agora, eu já gastava R$ 400 de medicamento mensal. Enquanto há 15 anos não tomo medicamento, praticamente zero. Estou muito feliz por ter conhecido esse tratamento. É por esse motivo que eu estou falando para vocês sobre o benefício da água e por que ela resolve muitas moléstias em nosso corpo. Então, continuando aqui falando com vocês, que é um prazer enorme estar falando com vocês. Nesta estrutura, os elétrons ficam mais próximos do oxigênio do que dos hidrogênios, gerando uma polarização na molécula. O vértice do V é negativo e as pontas positivo, como mostra a figura que vocês não estão vendo, mas eu estou lendo. A polarização da água permite que esta molécula em V se ligue a 4 outras moléculas de água por ligações de hidrogênio. Essas são ligações muito mais fracas do que as covalentes. Ligações de hidrogênio podem ser rompidas facilmente pela temperatura. Formam-se e se desfazem muito rapidamente, como em uma dança de salão em que há uma troca de parceiro de tempos em tempos. A maior parte dos comportamentos bizarros da água provém do efeito coletivo destas ligações de hidrogênios. São estas ligações promíscuas que criam uma coesão entre as moléculas de água e as mantém no estado líquido de temperatura ambiente, enquanto moléculas similares como o CO2 estão no estado gasoso. Sobre a ação do campo magnético forte, experimentos mostram que esta rede de ligações de hidrogênio é afetada. Como consequência, a tensão na superfície da água, aquela responsável por uma agulha flutuar quando deitada, diminui, fazendo com que a água evapore mais rápido. Aqui está uma foto de uma pessoa pegando água. E quero dizer para você, você pode entrar em contato comigo. Eu passo vários vídeos a você. Nós temos palestra toda semana sobre benefícios da água. Se você quiser comprar esse equipamento comigo, fica à vontade. Se você não quiser, não tem importância. Eu passo o link e você estará comprando diretamente da fábrica. É um orgulho, é um prazer, uma honra falar sobre esse produto devido aos meus benefícios e benefícios de muitas pessoas. Se você ainda não acredita naquilo que eu estou falando, entre no YouTube e digita lá o benefício da água magnetizada, água ionizada, água alcalina. Os testes científicos feitos através da lavoura, do gado e das plantas e dos seres humanos de uma maneira geral.
Vou encerrar por aqui a minha conversa, mas eu vou ler mais um pedacinho aqui para você, que vai ficar um pouco longo, mas você vai ter paciência de ouvir a voz do caboclo que veio do Ribeirão Grande falando sobre água. Nós, quando morava lá na roça, não dava importância para isso. Corria lá na baixada, tomava água com barro, tomava água que vinha da beira da estrada, tomava água de açude que tinha pato nadando, mas ainda era melhor que essa água cheia de química que existe por aqui. Esta relação esquisita da água com campos magnéticos fortes é útil. A água que corre nas torneiras apresenta uma série de minerais dissolvidos. Estes íons, com o passar dos anos, formam incrustações que podem entupir tubulações nas instalações industriais e aumento da temperatura diminui a solubilidade destes íons de água que precipitam e formam incrustações nas caldeiras, gerando dificuldade no seu uso. Esse problema é resolvido aplicando-se o campo magnético razoavelmente elevado que diminui o processo de cristalização dos íons, particularmente o carbonato de cálcio, diminuindo as incrustações. Isso prova que as nossas veias deixam de se entupir, diminui o infarto e derrame e diminui o colesterol. Será que esta água que foi exposta ao campo tão elevado muda sua estrutura de ligações de hidrogênio de forma permanente? Seria esta uma memória da água, embora a solução cheia de íons mantenha alguns dos efeitos benéficos da aplicação do campo magnético por algum tempo depois do campo removido. Essa água, uma vez magnetizada, segundo o meu conhecimento, segundo a informação científica, durará no máximo 5 dias depois que passar para um campo magnético. Isso aqui eu estou falando, eu não estou lendo, estou falando pelo meu estudo anteriores a esse que estou falando agora. Não é o caso da água pura. Os íons respondem de forma mais lenta à eliminação do campo magnético. Por outro lado, a rede de ligações de hidrogênio tem uma dinâmica rápida. A água é uma molécula volúvel e, tão logo, o controle do campo externo cessa, ela volta-se a ligar de uma molécula para outra em sua promíscua dança carnavalesca. Pessoal, existe muita informação sobre isso, mas aqui estou parando. Aqui está uma foto, os desenhos que eu estava falando anteriormente. Tem muita informação na internet, na nossa loja virtual, no nosso site. Meu povo, e fica com Deus mais uma vez. E muito obrigado por estar sempre ouvindo a minha voz. Um tempo aqui durou 13 minutos, mas vale a pena. É uns 13 minutos que você não vai se arrepender, tá ok? Um abraço e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. E Ele há de querer.